ou todas as semanas, nós tenhamos contato com muitas pessoas. Nós saímos para trabalhar, os mais jovens saem para estudar, as crianças saem para brincar, e nós vamos tendo nessas saídas do dia a dia, contato com várias e várias pessoas. E nesses contatos com as pessoas, nós temos várias conversas. Nós falamos sobre o time de futebol, nós falamos sobre a política, nós falamos sobre a guerra que está acontecendo no mundo, nós falamos sobre várias e várias coisas, a família, os trabalhos, as coisas comuns do dia a dia. Nós conversamos com as pessoas, temos contato com essas pessoas, falamos sobre diversas coisas. Mas será que nós temos com frequência falado da palavra de Deus? Será que nós temos com frequência encontrado as pessoas e levado até elas a mensagem do Evangelho? Lá no teu trabalho você tem falado de Jesus? Você tem falado sobre a palavra de Deus? Lá na escola ou na faculdade você tem falado sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho de Jesus? As crianças, lá na escola, com os amiguinhos, enquanto brincam, têm falado sobre Jesus para os coleguinhas? Tem falado sobre as coisas, sobre as histórias que a palavra de Deus conta? Vocês têm anunciado o Evangelho de forma simples, como os seus coleguinhas podem compreender? Porque nós temos todos os dias oportunidades de lançar essa que é a boa semente. Nós temos todos os dias a oportunidade de encontrar pessoas e lançar a semente do Evangelho, a semente do reino de Deus, que é a palavra do nosso Deus, que é a mensagem de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, nesse momento, conta a uma multidão de pessoas e aos seus discípulos uma parábola. O Senhor Jesus, com frequência, traz ensinamentos sobre parábolas. E quando nós olhamos para essas parábolas, nós podemos extrair ensinamentos a respeito do seu reino. Sempre que o Senhor queria trazer um ensinamento acerca do seu reino, ele usava parábolas. As parábolas facilitam para uns e dificultam para outros, como é o caso desta aqui. E esta em específico, ela tem um contexto muito parecido com o nosso. Ela traz um assunto que é comum para nós. Ela está falando sobre terrenos, sobre o plantio. E nós aqui que vivemos em uma comunidade, em uma sociedade muito agrícola, envolvida com a agricultura, nós sabemos muito bem o que é necessário para que uma semente ela germine, cresça e dê frutos. Então nós sabemos que mais importante do que o terreno, ou mais importante até mesmo do que aquele que colocou a semente no solo, é a própria semente. E nós vamos ver através das palavras de Jesus aqui, que a semente é a palavra de Deus. E nós vamos aprender com essa parábola, com esse ensinamento acerca do reino de Deus, como é que nós vamos entender, compreender a ação maravilhosa da palavra de Deus no coração do pecador. A ação maravilhosa da palavra de Deus no coração de um pecador. Mas para que isso aconteça, nós precisamos que a palavra então seja, ou a semente seja lançada. E nós vamos lançar a semente quando nós estivermos com as pessoas, em contato com as pessoas, quando nós estivermos no dia a dia, no trabalho, na faculdade, na escola, com os amigos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos compreender de fato essa ação maravilhosa da palavra de Deus na vida de um pecador. A ação extraordinária dessa palavra preciosa que o Senhor Jesus deixou para nós, na vida, no coração de um pecador. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos tirar pelo menos 3 ensinamentos acerca dessa ação maravilhosa da palavra de Deus. O primeiro, dos versículos 4 a 8, nós vemos a abrangência da palavra de Deus. Nós vemos essa expansão, essa abrangência da palavra de Deus. Dos versículos 9 e 10, nós vemos o princípio de ação da palavra de Deus. Como a palavra de Deus age na vida das pessoas, o que ela promove na vida das pessoas. E nos versículos restantes, 11 a 15, nós vemos o resultado transformador da palavra de Deus. O resultado transformador da palavra de Deus na vida do pecador. E quando nós olhamos aqui para esses versículos de 4 a 8, nós podemos ver que Jesus, ele fala para uma multidão. E nós vemos que a palavra de Deus ela é abrangente.
A pregação do Evangelho, ela não é determinada para essa ou aquela pessoa. O Senhor Jesus tinha os seus discípulos aqui, nesse momento. Mas ele prega, ele ensina, ele fala sobre essa parábola para toda a multidão que estava ali. Ele não escolheu, ele não selecionou algumas pessoas para trazer essa mensagem. Ele falou para todos, lançou a semente em todos os terrenos que estavam ali. Pregou para todos, independente de quem era esse povo, independente de onde eram essas pessoas, independente da situação e da condição que eles se encontravam, independente de serem judeus ou não, praticantes do judaísmo ou não. Ele pregou a todos, religiosos ou não, judeus ou gentios, aqueles que criam em um único Deus, o Deus Altíssimo, ou pagãos. Ele lançou a semente em todos os terrenos. A palavra de Deus, ela é abrangente e ela deve ser pregada a todos. O Senhor Jesus nunca disse pregue só para esses que são bonzinhos, pregue só para esses que vêm para a igreja, pregue só para esses que fazem ou deixam de fazer determinadas coisas. Muito pelo contrário. Em todo o seu ministério, ele lançou a semente em todos os terrenos. Ele pregou a palavra a todos que ele encontrava pelo caminho. Uma multidão estava aqui reunida para ouvir essa palavra. E ele vai dizer assim: aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Então a palavra de Deus está sendo anunciada, está sendo pregada. E ele vai trazer aqui para nós pelo menos 3 tipos de terrenos que rejeitaram a palavra. Terrenos inapropriados para receber a boa semente. Ele fala sobre um terreno que é à beira de caminho. Você já andou em uma estrada de interior? Com certeza já, né? Você sabe que aquela estrada, de tanto os carros, as máquinas agrícolas, os animais até passarem, ela vai ficando batida. O chão vai ficando bem duro. E é quase impossível fazer uma semente penetrar naquele solo e germinar. Então essa semente ela está exposta e ela vai ser pisada. E ela não vai germinar, ela não vai frutificar. Ela não vai crescer, se desenvolver e dar seus frutos. Ele fala sobre um terreno que é pedra. Até tem uma camadinha de terra por cima, mas ela não tem como criar raízes profundas. Não tem como se alimentar, tirar os nutrientes lá do fundo, não tem como absorver a umidade do solo, porque a raiz deu na pedra e ela não se fortaleceu. Então a planta não pode crescer e dar frutos. Ele vai falar sobre um terreno que a semente cai e ela cai no meio dos espinhos. E essa semente é sufocada. E ela não pode então crescer, produzir, não pode gerar bons frutos, porque ela foi sufocada pelos espinhos. Mas mesmo o Senhor Jesus sabendo que existiam pessoas com esses tipos de solo ali, com esses tipos de coração, o coração duro, aquele coração que não tem profundidade, ou até mesmo aquele coração que facilmente sufoca a palavra de Deus, ele lançou a palavra. Ele pregou a palavra, lançou a semente. Mesmo sabendo que as pessoas são de coração duro, mesmo sabendo que as pessoas preferem a religião ao invés de Cristo muitas vezes, preferem as trevas do que a luz muitas vezes, mesmo sabendo que o diabo está ali de prontidão para tentar atrapalhar a caminhada da pessoa, mesmo sabendo de todas as dificuldades, ele prega o Evangelho, ele anuncia, ele fala, ele leva, ele comunica a palavra. E seguindo o exemplo de Jesus, nós precisamos compreender que mesmo assim, nós precisamos pregar a todas as pessoas, lançar a semente em todos os tipos de solo, falar da palavra de Deus para todas as pessoas que nós encontramos, todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. É comum você olhar para algumas pessoas e pensar, esse não tem jeito, esse não adianta. Não adianta gastar tempo, gastar saliva, é jogar pérolas aos porcos. Você olha para aquela pessoa caída ali na frente do mercado, muitas vezes embriagado, drogado, e você diz, esse não adianta. Você olha para uma prostituta na rua e você diz, essa aí não adianta, está perdida. Você olha para aquele rapaz, aquele jovem, maloqueiro, mal vestido muitas vezes, e você pensa, esse aí não tem jeito, está perdido, já era. Mas são essas pessoas que precisam ouvir a palavra. Todas as pessoas precisam ouvir a palavra. Todo ser humano
caído em pecado, precisa ouvir o evangelho que vai resgatar ele. Ouvir a mensagem, a única mensagem que pode transformar aquela vida. Tirar o cara do vício, tirar a pessoa das drogas, tirar aquela mulher, aquele homem que seja da prostituição, tirar aquele jovem daquela vida toda errada que ele está vivendo, daquela situação de fundo de poço que ele está vivendo. É só a palavra de Deus que pode resgatar essas pessoas, é só a palavra de Deus que pode transformar esse coração, é só a palavra de Deus, por mais que ele seja um terreno duro, um terreno espinhoso, um terreno difícil, ele também pode ouvir a palavra de Deus, porque o que vai mudar não é a capacidade dele de germinar aquela semente, e sim o fato de Deus agir na vida daquela pessoa e transformar aquele coração em um coração que vai receber essa palavra, em um coração que vai germinar, em um coração que vai dar crescimento, que vai dar frutos. É Deus quem faz essa obra. Não somos nós que escolhemos quem recebe a palavra. Não somos nós quem determinamos esse pode, esse não pode, esse merece, esse não merece, porque nós mesmos não merecemos. Quantas vezes você ouviu a mensagem do Evangelho antes de se render a Cristo? Quantas vezes anunciaram, pregaram a palavra para você antes de você receber Jesus? Antes de que ela viesse germinar, antes de que ela viesse crescer e frutificar na tua vida. Quantas vezes insistiram para que você ouvisse a palavra de Deus? Estavam jogando a semente. E eu e vocês éramos os terrenos ruins, os terrenos difíceis de germinar alguma coisa. Improváveis. Há quem diga que éramos impossíveis. E éramos mesmo. Na nossa capacidade, nós não tínhamos como produzir alguma coisa para o reino de Deus. Não tínhamos como receber essa semente, germinar, frutificar. Muito pelo contrário, éramos resistentes à boa semente do Evangelho, à palavra de Deus. Por isso, nas nossas conversas, nos nossos encontros, nos nossos relacionamentos sociais, não evite de levar a palavra de Deus. Não evite de anunciar o Evangelho. Jogar a semente. Jogue a semente. A nossa função é jogar a semente. O semeador saiu a semear. E nós olhamos para o exemplo de Jesus. As pessoas, Jesus é, sim, o primeiro que lançou a semente aqui. E ele foi então comunicando o Evangelho a todos os tipos de pessoas, a endemoniados, a mulheres adúlteras, a todo tipo de pessoa, publicanos e pecadores. O Senhor Jesus anunciou o reino de Deus. Levou a palavra. E essas pessoas foram sendo transformadas, não pelas suas capacidades, mas porque Deus transformou o coração delas em um solo frutífero, produtivo. O Senhor adubou aquele terreno, o Senhor regou aquele terreno. Então a semente pôde germinar e gerar frutos. Por isso não deixe de pregar o Evangelho a ninguém. Não deixe de lançar a boa semente a ninguém. Muitas vezes nós olhamos para pessoas e falamos, esse aí já é evangélico, ele já é religioso, nem vou perder tempo. Um exemplo, nós vamos para as cruzadas fazer evangelismo. E muitas vezes a gente chega na casa das pessoas e as pessoas dizem, eu já sou evangélico. E a gente deixa de fazer um plano de salvação nessa casa. Porque a gente subentende que se ele é evangélico, então ele já ouviu, e ele já creu, e ele já confiou, ele já se rendeu a Jesus. Mas será mesmo? Será que nós não estamos perdendo a oportunidade de tirar alguém que está vivendo na religiosidade, com a palavra de Deus, com o plano da salvação, para que ela possa conhecer a Cristo de fato e sair dessa vida de religiosidade, de simplesmente frequentar uma igreja? Então não evite de falar de Jesus. Não evite, mesmo que a pessoa seja muito religiosa. Essa semana eu conversava com um jovem de 17 anos. E ele estava chorando muito, porque faz 9 anos que ele vai para a igreja, e só agora ele compreendeu o pecado dele. Só agora ele se arrepende desse pecado. E só agora ele reconhece que ele precisa de Jesus. 9 anos dentro da igreja. E agora ele entrou em desespero, porque ele conseguiu enxergar o seu pecado. E se nós tivéssemos deixado de anunciar a Cristo, se nós tivéssemos deixado de pregar o plano da salvação, muitas vezes a gente para de falar de Jesus, porque a gente acha que as pessoas precisam de uma coisa mais sólida,
uma teologia mais rebuscada. Mas será mesmo que elas precisam disso? Ou elas ainda precisam do evangelho simples, daquela sementinha plantada no coração? Então não evite, não deixe de pregar a palavra. O evangelho precisa ser anunciado dentro da nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, na rua ou em qualquer lugar. Porque é assim que o reino de Deus avança, é assim que as pessoas são alcançadas. A palavra, ela é abrangente, ela vai ser pregada a todos. Isso não quer dizer que todos vão se entregar, se render a Cristo, mas a palavra de Deus deve ser anunciada. E o segundo ensinamento, ele mostra por que nós devemos pregar a todos, mesmo que nem todos sejam o bom solo. O princípio de ação da palavra de Deus. Como a palavra de Deus age na vida de uma pessoa. O que a palavra de Deus promove naquela vida quando ela é pregada? O que aquela semente vai gerar? Como ela vai agir na vida das pessoas? No versículo 9 e 10, ele diz assim: E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Veja bem, então, como a palavra de Deus age na vida de uma pessoa? Primeiro, nós precisamos compreender que aqueles que não recebem a palavra como o bom solo recebe, aqueles que rejeitam a palavra, aqueles que ela não germina, não cresce, não frutifica, esses estão confirmando o juízo de Deus para a sua vida. O juízo está sendo confirmado na vida daqueles que rejeitam a palavra de Deus. A cada mensagem que é ouvida, a cada vez que a palavra chega aos seus ouvidos, eles acumulam para si juízo, e eles vão se tornando cada dia mais e mais indesculpáveis. Veja o que diz João 12:48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. A palavra é quem julgará aquela pessoa que a rejeitou no último dia. Porque a mensagem foi pregada a todos os povos no último dia. Porque em todos os lugares da terra as pessoas ouviram sobre o Evangelho de Jesus e rejeitaram. E porque elas rejeitaram, agora elas são indesculpáveis mais ainda. Então elas tomam para si mais e mais do juízo de Deus. Então nós somos pregadores da palavra, nós lançamos a semente, quer as pessoas se convertam ou não. Porque não somos nós quem convertemos, não somos nós que transformamos os corações. Muito pelo contrário, é o Senhor quem faz isso. E todos aqueles que estão preparados para que isso aconteça na sua vida. É o Senhor quem prepara. Então aqueles que rejeitam a palavra, eles também estão recebendo mais do juízo. Então pregar a palavra também tem essa função. A palavra de Deus também vai trazer o juízo sobre a vida das pessoas, e nisso Deus é glorificado também. Mas além disso, a palavra de Deus, a ação da palavra de Deus, o princípio de ação na nossa vida, é que ela vai produzir salvação na vida daqueles que creem. Salvação na vida daqueles que se rendem, que se entregam, movidos pelo poder do Espírito Santo. Só que como nós vamos levar essa palavra se nós não compreendemos a ação maravilhosa da palavra de Deus na vida de um pecador? Muitas vezes nós não temos a noção do quão maravilhoso é pregar a palavra de Deus. É um privilégio. É uma dádiva que Deus nos dá. Nós não compreendemos quão poderosa é essa palavra. Nós não compreendemos todo o seu poder de transformar a vida de uma pessoa. Por isso nós negligenciamos a pregação. E a função que mais se destaca, a ação que mais se destaca da palavra de Deus é produzir salvação. Então quando você prega o Evangelho e Deus age na vida daquela pessoa, você está sendo um instrumento de Deus para que aquela pessoa conheça o Evangelho da salvação, tenha sua vida transformada, muitas vezes tenha sua família transformada, seja regenerada, restaurada de dentro para fora.
Muitas e muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas por não estarem apegadas e não meditarem e não conhecerem intimamente a palavra de Deus, elas estão cumprindo a religião, elas estão vivendo uma aparência. Mas quando a palavra de Deus, ela gera esse fruto no coração das pessoas, essa transformação, é de dentro para fora que acontece. E aí automaticamente as pessoas vão mudando, porque elas vão sendo regeneradas e restauradas de dentro para fora. E você já parou para pensar que você tem o privilégio de ser o agente de Deus para anunciar essa palavra, para levar essa palavra até as pessoas? Essa mensagem maravilhosa. Não se preocupe com o terreno que vai receber. Se preocupe em ser obediente na pregação. Em ser obediente em jogar a semente. Comunicar o Evangelho. Falar de Jesus. As crianças podem fazer isso. É uma tarefa simples, mas é uma tarefa preciosa. Quando eu digo simples, não é simplista, mas é algo que Deus deixou para que qualquer pessoa possa fazer, mesmo sendo limitado, mesmo não tendo o dom da oratória, mesmo não tendo seminário, estudo teológico, você pode falar de Jesus para as pessoas. Você pode lançar a semente, você pode comunicar a mensagem para as pessoas. Você pode e deve, porque a palavra de Deus é o que transforma a vida das pessoas. Não são as filosofias, não são as culturas, as tradições, a religião, os dogmas. Não, é o Evangelho. Nós temos vivido um tempo onde a psicologia está muito difundida, onde as pessoas buscam a psicologia em tudo e a todo custo. Mas ela não pode transformar uma pessoa. Ela pode ser uma ferramenta, um instrumento usado por Deus. Mas a única coisa que transforma o coração é a palavra. É a mensagem do Evangelho. As pessoas têm buscado a filosofia. Nunca na minha geração eu tinha visto tanto se buscar e compreender filosofia. Mas a filosofia não pode dar um sentido para a nossa vida. A palavra de Deus pode. A palavra de Deus pode dar um sentido para mim e para a tua vida. Muitas pessoas já não têm mais motivo para viver, porque elas não sabem por que elas estão aqui ou qual o propósito delas aqui. Mas quando a palavra de Deus entra em contato com essa vida, ela mostra que Deus nos criou por um propósito. E que nós somos chamados e resgatados por um propósito maior ainda. E que a nossa vida aqui serve para a glória de Deus. E isso vai acontecer quando a palavra de Deus entrar em contato com as pessoas. Esse é o princípio de ação da palavra de Deus. Ela traz mais juízo para aqueles que rejeitam, mas ela traz salvação para aqueles que recebem. Ela traz regeneração, restauração, vida nova. Esse é o Evangelho de Jesus. É isso que o Evangelho de Jesus promove na vida das pessoas. Então, quando você não prega, você está privando aquela pessoa de ter contato com isso. Quando nós não levamos a palavra de Deus, não jogamos a semente, nós estamos privando pessoas de conhecerem Jesus, de conhecer esse princípio maravilhoso de restauração, de regeneração, de salvação que é a palavra. Então não deixe de pregar, não deixe de anunciar o Evangelho. E ainda, esse texto, essa parábola mostra para nós o resultado transformador. O resultado transformador da palavra de Deus na vida das pessoas. O texto diz que a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. A palavra de Deus, ela vai gerar frutos na vida de um cristão. Ela vai produzir. E esses frutos, como o versículo 15 diz, eles são frutos de perseverança. Eles não são frutos que começam hoje e daqui a um mês terminam. Eles não são frutos de aparência. Eles são frutos verdadeiros e permanentes. Todo cristão, por ter contato com a palavra, por ser restaurado, regenerado pela palavra, ele produz bons frutos. E nós precisamos compreender quais são esses bons frutos. Muitas vezes os frutos eles estão associados às boas obras. E Efésios vai falar que nós somos criados, feitura de Jesus Cristo, criados em Cristo para boas obras. Mas não é só caridade, não é só esmola, não é só algo que nós façamos
que vai beneficiar outra pessoa. Os bons frutos são uma nova mente, uma mente que agora compreende a palavra, compreende a necessidade de Jesus Cristo, um coração que recebe e que entendeu, que vive para Jesus, que vive com Cristo e para Cristo e através de Cristo. Então esse é o bom fruto, uma mente renovada, um coração renovado, o novo nascimento. E a partir daí nós praticamos coisas boas, que agradam a Deus. E o cristão que não produz fruto é como aquela árvore que o Senhor Jesus amaldiçoou. Ela tinha a aparência, mas não tinha frutos. Então o Senhor Jesus amaldiçoou e ela secou. E agora ela só serve para ser cortada e lançada no fogo. Então quais são os frutos que nós temos produzido como cristãos? O que a palavra de Deus tem produzido na minha e na tua vida? Como nós temos frutificado? Nós temos frutificado? E quais são esses frutos? São frutos permanentes? São frutos eternos? São frutos que perseveram, como o texto diz? Ou são frutos que, na primeira dificuldade, no primeiro confronto, eles desaparecem? Muitas vezes, nós encontramos com pessoas que vêm à igreja por emoção, que vêm à igreja porque precisam de alguma coisa. E nós percebemos que essa pessoa estava por esses motivos porque ela não permanece. Porque aqueles que vêm pelo motivo certo, que é conhecer a Cristo, por mais que a igreja seja difícil, por mais que a igreja tenha seus problemas, por mais que a vida da pessoa passe a ter problemas por assumir um compromisso com Cristo, ela permanece. Os frutos perseveram, porque ela veio e foi transformada pela palavra de Deus. Ela veio através da palavra. Ela não veio por motivos egoístas ou por qualquer outro motivo. Então, a palavra de Deus, ela gera fruto nas nossas vidas. Se nós temos contato com a palavra, nós temos que produzir frutos. O bom terreno que foi virado por Deus, foi adubado por Deus, foi regado por Deus, esse recebe a semente que é a palavra, como o texto diz para nós. E essa palavra, essa semente, ela germina, ela cresce, ela produz frutos. E esses frutos permanecem, porque são frutos verdadeiros e são frutos eternos. Imagine se a obra de Jesus tivesse prazo de validade. Imagine se a grande obra de Jesus fosse temporária na nossa vida. Não teria valor. Não teria valor. Porque nós chegaríamos ao fim da vida e o prazo teria vencido. A validade teria expirado. A obra de Jesus é eterna. E o que ela produz na nossa vida é um fruto de salvação, de transformação, de regeneração eterno. Então nós temos, como cristãos, aqueles que têm o contato, a compreensão da palavra, que frutificar. Porque a multidão que estava aqui não ia frutificar. Talvez frutificasse por algum tempo, mas não seriam frutos de perseverança. Agora os discípulos que receberam a explicação, que compreenderam a palavra, esses frutificaram e frutificaram muito. Porque eles deram sequência ao que o Senhor Jesus iniciou. Eles continuaram trazendo então a palavra de Deus e a igreja foi sendo estabelecida. E hoje nós somos a sequência disso. Então nós somos chamados a ser como esses semeadores que saem a semear. Indiferente se vai cair a semente na boa terra ou em terrenos difíceis, terrenos duros, terrenos pedregosos, terrenos espinhosos. Não cabe a nós escolher qual o terreno, e sim lançar a semente, para que Deus, em tempo oportuno, prepare esse terreno para que essa semente venha germinar. Então você é um instrumento de Deus para levar a palavra. Você é um instrumento de Deus para pregar o evangelho da salvação. Você é um instrumento de Deus para jogar a semente. Deus é quem fará o resto. E essa palavra, ela vai então trazer juízo àqueles que rejeitam. Mas ela vai produzir salvação na vida daqueles que a recebem. Ela vai transformar a vida daqueles que recebem. Vai transformar o destino
daqueles que recebem. E essa palavra, ela frutifica. Ela frutifica e são frutos permanentes, frutos de perseverança, frutos eternos. Por isso não negligencie. Quando você sai pela rua, quando você encontra com as pessoas, encontre uma forma de introduzir a palavra de Deus nas suas conversas. Encontre uma forma de levar a mensagem de Jesus até as pessoas. Nem sempre vai ser fácil, nem sempre você vai ser bem aceito, bem recebido, mas não negligencie a pregação da palavra. Os terrenos estão precisando receber a palavra. Os corações estão sedentos pela palavra. As pessoas estão necessitadas da palavra. Leve a palavra e o resto o Senhor fará, porque Ele é quem vai fazer essa palavra germinar, crescer e frutificar para a glória dEle, frutificar eternamente. Não importa se você é um idoso, se você é um adulto, se você é uma criança. Todos nós temos a oportunidade, todos os dias da nossa vida, de levar a palavra de Deus. Mas nós só vamos conseguir fazer isso tudo, esses 3 ensinamentos aqui, quando nós compreendermos a ação maravilhosa da palavra de Deus na vida de um pecador. Quando você tiver noção do poder da palavra, do que ela pode fazer, aí sim você não vai mais negligenciar. Você não vai mais deixar de pregar, porque você sabe que ela é poderosa e você confia nesse poder, porque ela é a palavra de Jesus, é a mensagem do Evangelho, não é palavra de homens, é a palavra de Deus. Amém? Amém? Vamos orar? Santo Deus, nós oramos ao Senhor nessa noite, pedindo que o Senhor esteja usando as nossas vidas, Pai, como aqueles que saem a semear a Tua palavra, como aqueles que lançam a semente, Pai. Independente de quem seja a pessoa, o ouvinte, que nós tenhamos coragem, ousadia, sabedoria para comunicar a palavra, Pai. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor para anunciar o Evangelho da salvação, Pai. Que nós possamos, todos os dias, encontrar formas, Senhor, de evangelizar pessoas, de tornar Jesus conhecido das pessoas, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja nos capacitando, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, que o Teu Espírito Santo esteja nos fortalecendo, Pai, para ser testemunhas vivas e verdadeiras de Jesus Cristo aqui na terra, Pai. Então, Senhor, que nessa noite nós possamos ser encorajados aqui a ser verdadeiros pregadores da Tua palavra no dia a dia, na vida simples, na vida comum do dia a dia, Pai. Abençoa cada família aqui reunida, Senhor. Abençoa, Senhor, toda a igreja presente aqui em Chopinzinho, Pai. Faz desse Teu povo um instrumento para comunicar o Evangelho da salvação, Pai. Isso nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Amém.